Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu vou falar um pouquinho sobre família, destino ou encontros inesperados ou talvez só coincidência. É algo que aconteceu comigo aqui na Suíça. Sem enrolar muito, vou logo falando que eu conheci aqui uma prima minha, sangue do meu sangue, uma prima lá do Brasil que também mora aqui na Suíça. E não tem muito tempo que nos conhecemos assim pessoalmente, embora eu já esteja morando aqui na Suíça há 14 anos e essa minha prima já está aqui, acredito que há 16 anos, um pouquinho mais tempo do que eu. E realmente assim a gente não tinha contato. Tem outros vídeos que eu fiz sobre fatos da minha vida, tá na playlist, que eu falo a primeira, segunda e terceira parte, contando exatamente a separação dos meus pais. E eu também contei assim resumidamente, falei que eu não tinha contato, muito contato com a família paterna. Eu fui assim, todo o meu contato, minha avó, do qual ajudou minha mãe na criação dos filhos, minha avó materna, meus tios, primos, tudo que eu tive contato, que eu conheci, tive aproximação realmente, foi da família materna, da família paterna, não. E até porque nós morávamos em São Paulo, e em São Paulo eu não me lembro de ter conhecido ninguém da família do meu pai enquanto eu era criança, adolescente. Depois a gente foi para Fortaleza e vivemos aquele mundo em volta da minha mãe, das irmãs da minha mãe, irmãos da minha mãe, primas, tudo da família materna. A correria da minha mãe é tão grande que não tinha como ela estar, por mais que minha mãe tinha sim amizade com a família paterna. Só que ela não tinha tempo, não conseguia dar atenção. Nessa época não dava para ela dar atenção. E não é como hoje em dia que tem um telefone, um celular, né? Tudo muito mais fácil. Até telefone residencial na época era muito caro. E todo mundo naquela época que minha mãe veio de São Paulo, contei tudo lá no vídeo, os perrengues que minha mãe já passou, que nós passamos com esse negócio de mudança de São Paulo para Fortaleza. Então realmente foi muita correria para minha mãe, muita preocupação, e a minha família paterna também tinha seus momentos difíceis, tiveram também suas preocupações naquela época que não tinha, ninguém procurava ninguém, tava todo mundo vivendo seu mundo. Lembro das vezes quando a gente já estava morando, já não estávamos mais na casa da minha avó, isso lá em Fortaleza, a gente já morando na nossa casa mesmo, que era só minha mãe e os filhos, e tinha uma tia nossa que ia nos visitar, irmã do meu pai, e tinha uns 2, 3 parentes que passavam lá na casa da minha mãe, ia visitar. Só que assim, eu só olhava para a pessoa, cumprimentava e tchau. Eu não queria saber muita conversa. Era muita dor que a gente ainda estava trazendo. E também nunca foi cobrado também isso. Cobrava a educação, né? Você cumprimenta, pede a benção, essas coisas, mas nada mais. De sentar e estar conversando, não tinha essa cobrança. E essa minha tia paterna que visitava a minha mãe, ela era também comadre da minha mãe. Minha mãe era madrinha do filho dela, ou seja, do meu primo, né? Então, elas tinham realmente mais afinidades. Eu não sei exatamente, mas parece que ela era a única irmã do meu pai que morava em Fortaleza. Tinha isso também, que a gente não tinha esses contatos. As outras irmãs moravam no interior. Aconteceu até uma situação quando meu pai chegou a morar com a gente lá em Fortaleza ainda, né? Teve tanta parte, gente. É que eu parei numa pequena parte, não deu para continuar ainda o vídeo falando sobre essa minha parte da infância e adolescência. Então, cheguei a fazer uma viagem com meu pai e meu irmão. A gente foi lá para o interior onde moravam os pais do meu pai, quando eles eram vivos ainda, e tinha as irmãs do meu pai morando ali e um irmão. Eu não sei se ele tinha mais de um irmão, acho que era só meu pai e um outro irmão e irmãs. E acho que a maioria moravam ali nessa cidadezinha. Então, em Fortaleza mesmo, só que eu conheci, que eu me lembro, é só essa irmã do meu pai, essa minha tia, que era comadre também da minha mãe. Eu cheguei a conhecer os filhos também, os três filhos, exato, dessa minha tia, conheci lá em São Paulo, porque na minha adolescência eu ainda voltei para São Paulo, eu ainda não cheguei na fase que eu estava contando sobre a minha adolescência, naquelas 3 partes que eu contei sobre fatos da minha vida. Pois é, voltei para São Paulo e um desses meus primos que eu conheci em São Paulo, que me ajudaram também a montar guarda-roupa, colocar televisão, alguns colocar cortina, então foram super prestativos. Foi quando eu comecei a ver a família paterna com outros olhos. Foi quando eu consegui ver que o caráter do meu pai não é o caráter da família do meu pai, né? Isso daí é uma coisa exclusiva dele. E aí, ok, então foi essa minha tia que eu tive mais contato, digamos assim, né?
com o filho dela, com os filhos dela, que eu cheguei a conhecer, mas um que foi que mais me ajudou, quando eu precisei lá em São Paulo. E aí, depois de São Paulo, voltei para Fortaleza, que foi onde eu conheci o Dani. E aí, vim para a Suíça. Depois, quando eu fui fazer uma visita lá para minha mãe... Ah, não, eu fui buscar o Igor. Quando eu fui buscar o Igor, então minha mãe já tinha me contado que essa minha tia, que era que tinha contato com a minha mãe, contou que tinha uma prima, ou seja, a neta dela estava morando aqui na Suíça. Aí quando eu cheguei lá em Fortaleza, eu tentei ligar pra menina. Não sei nem como é que eu consegui o telefone da menina, acho que foi a minha tia que deu, né? E aí eu liguei pra menina, mas ela não deu assim muita corda, não me deu muita bola. Se ela respondeu só o necessário, muito básico, assim, eu não sei também, gente, que passava. Ela era muito novinha, eu também era mais jovem, eu não era muito novinha não, porque eu sou uns 10 anos mais velha do que essa minha prima. E aí ela não me deu muita bola, tudo veio embora. Eu falei, não, mãe, deixa pra lá, não quer conversa, esquece, né? E aí, ok, cada um seguiu o seu caminho, né? Ela morando por aqui, 1h30, mais ou menos daqui, e eu seguindo o meu caminho. Eu não sei qual foi o momento que a gente se adicionou no Facebook. Então ela já me acompanhava, eu já acompanhava ela, algumas fotinhos, tudo que a gente postava e tal, né? Mas nada demais. Quando eu comecei no Instagram e YouTube, eu via que ela nos meus stories, ela acompanhava legal, né? Ela tava sempre acompanhando. E aí eu te passei pelo aquele momento da depressão, que eu cheguei aqui no canal, tanto no YouTube quanto no Instagram. Gente, eu falo bastante lá no Instagram, me acompanhe lá também, aproveitando já aqui. E aí ela me acompanhando lá no Instagram, ela se disponibilizou. Ela falou, olha, se você quiser, vem aqui pra casa, né? Eu fico um pouquinho com você, a gente fica junto, não sei o quê. Gente, isso foi uma grande surpresa pra mim. Foi uma grande surpresa, né? Porque eu pensei que ela não queria conversa comigo. Mas eu acho, também tem isso. Por isso que eu não gosto de julgar ninguém. De repente, ela me vendo mais no Instagram. Ali, meu Instagram compartilha automaticamente minhas coisas, minhas postagens para o Facebook. Então, eu acho que ela vendo a minha rotina, como eu era, tudo, eu acho que ela viu que eu não, sei lá, gente, não era de frescura, não era, né? Enfim, não era pessoa do mal. E aí ela resolveu se aproximar. Ela se aproximou, só que eu não respondi, porque eu sou mal educada. Não é que eu sou mal educada, gente, é muita informação, era muita coisa. Era a família do meu pai que eu ainda estava tentando processar, né? Que eu ainda estava tentando realmente entender o caráter deles, entender como era, porque o caráter do meu pai não era um dos melhores. Eu ainda estava tentando aceitar tudo isso, né? E aí ela ofereceu tudo, eu fiquei um tempo, depois eu falei pra minha mãe, a prima, né, deixou esse recado, se eu quisesse, se eu precisasse, mas eu também, gente, tava no meio de uma depressão, eu lá tá respondendo, né, eu tava ali tentando, pelo menos, me cuidar, não tava respondendo muita gente, não. E graças a Deus, assim, ela não me levou muito a mal, não, porque meses depois eu respondi ela. E eu não lembro o que foi a resposta, tudo. E passou, né? Isso foi ano passado, tal. Passou, a gente continuou, vez ou outra, só falando um oi, mas nada demais, sem marcar nada. Pronto, cada uma vivendo sua vida. Quando foi em outubro, agora, 2021, fui para Fortaleza. E aí, como essa minha tia, comadre da minha mãe, né? No momento que minha mãe tava muito mal, com medo, né? Desse negócio do cochato aí, né? Daquele negócio, daquele monstrinho, né? Que ainda tá por aí um pouquinho. Mas quando tava no auge, minha mãe ficou em pânico. E essa minha tia, os filhos dela, tudo, né, ofereceram para minha mãe. Como eles moram no interior, minha tia foi morar no interior, né? Então, como eles moram no interior, eles ofereceram para receber minha mãe, para minha mãe pelo menos sair de dentro de casa. Porque lá em Fortaleza, né, ela tava com medo de sair até no portão, tudo. E no interior é muito mais calmo, né? Era só família, tal. E se ofereceram, minha mãe chegou aí, acho que uns 3 dias, alguma coisa assim, né? E, ou seja, enquanto a filha, né, a neta da minha tia estava se oferecendo para cuidar de mim no momento também que eu precisei, né, minha tia, as minhas outras primas e primos, tudo se oferecendo também para dar um apoio para minha mãe também. Então, foi um momento que a gente começou, sabe, eu, meus irmãos, todo mundo, a gente começou a ver a família paterna com outros olhos. O quanto eles estavam tentando ser prestativos, ou seja, serem presentes. Hoje em dia, exatamente, né, com o WhatsApp, tudo, a família paterna conseguia se comunicar muito melhor com a minha mãe. Como eu falei, realmente a família paterna, eles sempre tiveram carinho com a minha mãe, sim. Minha mãe é que ela também tinha, essa é muita dor também, então a gente se afastou mesmo da família paterna. Ok, então minha mãe ficou esses diazinhos, tudo lá com a minha família paterna, né? Então quando foi em outubro que eu fui pro Brasil, uma certeza que eu tinha é que eu queria encontrar a família paterna. Eu queria encontrar a família paterna.
E aí eu fui, lógico, né, quis saber se eles queriam também receber. Mas a minha mãe falou, não, que a família já tá toda se encontrando, tudo, os filhos, netos, estão tudo se encontrando. Porque era naquele momento, né, do bichinho lá, né, do cochato lá. E aí eu ficava com medo, né, será que as pessoas estão recebendo? Será que não estão recebendo visita? Como é que é? Eu fui, gente do céu, fui recebida assim praticamente com quase com um tapete vermelho, de tanto carinho, eu conheci uma das meninas, que hoje não é menina, ela tem a minha idade, que é uma prima minha também. Eu cheguei a conhecê-la, que ela morou em Fortaleza e ela chegou a visitar a gente lá em Fortaleza. E a gente se deu bem, né? Só que perdi o contato com ela também. E aí quando eu cheguei lá na minha tia, o carinho da minha tia, o carinho da minha prima, que minha prima, ela faz cabelo e ela já queria também já fazer alguma coisa no meu cabelo, hidratar o cabelo. Gente do céu, gente do céu. E aí a gente já foi visitar uma outra tia que morava na rua paralela, também já chegam lá com bolo e com refrigerante e com toda atenção e larga tudo e vai dar atenção pra gente. Gente do céu, incrível, incrível. E nisso eu não estava falando ainda com a prima aqui, não tinha marcado nada ainda com a prima aqui, né? A gente tava só assim, só acompanhando um pouquinho uma postagem uma da outra, pronto, né? E aí eu, pronto, me aproximei da família paterna. Quando eu tava chegando dessa viagem, gente, vou esticar aqui um pouquinho a conversa para poder chegar aqui, tá? Então aí quando eu estava no carro com meu irmão, né, caçula, no primeiro momento, quando a gente deixou a casa, né, da família paterna, as casas, né, são várias, moram tudo pertinho lá no interior. E quando a gente deixou, né, a casa da família, e na estrada eu e meu irmão mudo, minha mãe estava no banco de trás do carro, e aí a gente falou, nossa, eles colocaram praticamente um tapete vermelho pra gente. Quanta atenção. Gente, eles encheram o carro da gente com frutas, com legumes, com tudo, com tudo, né? Coisa do interior, tem essas coisas, né? De fartura. Pronto, ali eles já encheram o carro, né? Pra gente trazer pra Fortaleza. E a gente falando, não foi só esse lado, era realmente da conversa, do carinho, da atenção que tiveram com a gente. Era coisa que eu e meu irmão, pra gente, a gente não conseguia imaginar. Mas é o que a gente até chegou a falar. Era a dor da minha mãe, era tão grande com tudo, que ela não conseguiu nos aproximar da família paterna. Também não vamos julgar minha mãe, era o momento dela. E depois a gente ficou adulto, cada um seguiu o seu caminho, né? Mas a gente perdeu essa oportunidade. Isso eu com meu irmão, a gente falou, a gente perdeu a oportunidade de viver, de ter uma família ainda maior. Nossa família já é enorme, a família materna. Mas a gente perdeu muitos anos essa oportunidade de viver também com a família paterna. Gente, que eles entre eles também. Claro, com certeza tem seus momentos também difíceis, eles entre eles. Mas eles ali, assim, sabe? A gente sabia, minha mãe já tinha contado, que eles entre eles se ajudam demais. Eles entre eles, o que precisar da minha tia é uma princesinha, né? Que ela já tá idosa, então ela é a princesinha dos filhos e das filhas, né? Super bem cuidada, com atenção, com tudo, com tudo, com tudo, com tudo. E a gente ficou assim, nossa, quanto tempo, eu e meu irmão, a gente pensando quanto tempo que a gente perdeu estando longe da família paterna, né? E caráter, gente, totalmente outro do que a gente imaginava, porque a gente espelhava pelo caráter do meu pai, e que não tinha nada a ver. Ok, voltando aqui para a Suíça, aí eu passei mensagem para ela e convidei ela de vir aqui para casa, de passar um dia aqui, de almoçar com a gente. E aí ela veio. E uma segunda ocasião que eu reencontrei a minha prima, que mora aqui, né, a minha prima de segundo grau, foi na época de Natal, por conta das luzes de Natal, tudo. Aí eu falei, eu quero ver as luzes de Natal dessa cidade também e vamos nos encontrar. Beleza, então a minha prima mesmo, né, de primeiro grau, a mãe da minha prima de segundo grau, a que mora em Fortaleza, ainda estava aqui visitando, né, a filha. Então, nós três nos encontramos novamente. Foi também, assim, uma manhã maravilhosa, um dia maravilhoso. Almoçamos juntas, muito gostoso também, um local maravilhoso, que elas também incrível, o local que a minha prima, né, que mora nessa cidade, escolheu. E pronto, foi um dia sensacional, foi maravilhoso, de verdade, de verdade. Pronto, aí os meses passaram, ela falou, não, mas você ainda tem que vir para minha casa, assim como ela tinha vindo aqui, ela queria também retribuir a visita, né? Então eu tinha que ir na casa dela, só que eu com essas minhas viagens, né? Quando tem férias a gente se manda, final de semana a gente se manda. Ainda não tinha acontecido. O que vai acontecer no nosso próximo encontro agora, em julho de 2022?
É um encontrinho perdido uma vez no ano, gente, que horror, podia ser mais vezes. Vai o meu marido, vai o marido dela, então vai ser um encontro de casais numa baladinha de boa. Essa festa é uma festa grande que tem aqui na Suíça, só que parece que esse ano vai ser um pouco menor, alguma coisa assim, mudou, parece que são 2 finais de semana sendo num espaço menor. Mas não interessa, a gente tem certeza que a gente vai se divertir bastante, até porque realmente minha cabeça mudou, sabe? Eu consegui aceitar mais, eu consegui ficar mais feliz, mais solta de verdade depois que eu fui conhecer a família paterna, depois que realmente eu tive esse contato lá, tanto que eu falei para minha mãe e para o meu irmão que eu preciso sim, a próxima vez que eu estiver em Fortaleza, eu vou ter sempre que colocar no meu roteiro a visita a essa família, né? Não é a essa família, né? A família é grande, é porque mora ali tudo pertinho, mas é uma família grande que mora lá no interior. Então, assim como eu faço a visita à minha família materna, então, para mim, eu preciso, sim, sabe? Me fez muito bem, foi muito gostoso. Tenho certeza que foi bom para eles também, né? Então, a gente precisa se reencontrar. Então, é com muita alegria que eu tô compartilhando aqui com vocês esse acontecimento, sabe, na minha vida. Gente do céu, você sair do Brasil e você não ter contato com a sua família, né? Por conta de coisas do passado e dores e mágoas, né? E que nem tem a ver, nem foi essa família que fez, né? Foi uma pessoa só que conseguiu colocar no coração dos filhos tanta dor, né? Tanta mágoa, e que agora a gente está descobrindo, quer dizer, eu, né? Eu e meu irmão, o meu irmão caçula, quando a gente fez essa visita, a gente descobriu, né, que não era como a gente imaginava. E isso é o que eu estou vivendo aqui com essa minha prima, que eu estou muito feliz de saber, sabe, de ter uma prima assim da qual eu me identifico, né? Conforme a gente tem conversado, a gente vê que a gente se identifica bastante, então eu estou muito feliz de ter essa prima aqui por perto. Vou tentar, vou me esforçar, só que eu sou terrível com família, vou me esforçar a vê-la mais vezes. Eu sou terrível com família, mesmo quando eu tô lá no Brasil, quando é para visitar, assim, gente, uma vez no ano que eu vou, eu quero ver todo mundo, mas se eu estiver morando por perto, eu não fico muito não vejo o povo, né? As minhas amigas aqui também, de vez em quando, assim, são muitas meninas, aí, ou seja, de vez em quando que eu vou, me encontro, mas se não, eu tô com Dani, a gente tá viajando, a gente tá passeando, mas eu tento dar atenção, mas eu não sei, sabe, tem gente que consegue organizar seus horários, tudo direitinho, eu não sei organizar desse jeito, precisa aprender a dar mais atenção às pessoas, né? Então eu fico muito feliz em compartilhar com vocês essa notícia de que eu tenho sim família, sangue no meu sangue, morando aqui na Suíça também, e que eu vim conhecer do outro lado do oceano. Não conheci lá no Brasil, não conheci em outras cidades, outros estados do Brasil, ou pelo menos Portugal, que é um país mais fácil, né, do pessoal tá indo morar. Aqui a Suíça é muito complicado de conseguir morar aqui na Suíça, de poder morar aqui, né? As regras são muito restritas para poder morar aqui. E mesmo assim, Deus prepara de uma tal maneira, eu acho que Deus sim, gente. Deus prepara de uma tal maneira quando as coisas devem acontecer, sabe? Seja pra gente aprender alguma coisa, seja pra... Eu não sei qual o objetivo, mas tem algum fundamento que eu vim conhecer a minha prima aqui na Suíça, tão longe do Brasil, né? De uma família, se fosse minha família materna, eu entenderia, mas da minha família paterna, da qual eu sempre me afastei, sempre me distanciei. E agora a gente quer estar junto, quer estar junto. Então é com muita emoção que eu compartilho mais um pouquinho da história da minha vida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Muito obrigada por me acompanhar e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!